Mateus, capítulo de número 16, verso de número 19. Mateus 16, 19. Lembrando que a palavra de hoje, ela só vai começar hoje. Vai ser uma introdução. Mateus 16, 19 diz assim: e darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, haverá sido desligado nos céus. Agora, vamos para o versículo número 18. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Algumas versões vai estar assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali está a porta do Hades, porque a palavra Hades é uma palavra grega para falar do mundo dos mortos. Então não é inferno como a gente pensa, na casa do capeta. Mas a palavra Hades aí quer englobar tudo que se refere à morte e às trevas, tudo que é do mal, tudo que envolve morte e as coisas do inimigo. É isso que quer dizer. Mas agora eu quero que você preste atenção o seguinte: no verso 19, Jesus falou das chaves. Fala para o seu irmão assim: no verso 19, Jesus falou das chaves. Agora fala para ele assim: mas no verso 18, ele falou das portas. Agora olha que interessante, Jesus disse assim: as portas do inferno, ou as portas do Hades, não vão prevalecer contra a minha igreja. Por quê? A resposta é simples. Sabe por que as portas do inferno, as portas da morte, as portas da destruição, as portas do mal, não podem prevalecer contra a igreja? Porque a igreja tem a chave. Querido, se eu quero entrar na casa do Joanilson, eu preciso ter a chave. Se eu não tenho a chave, eu não consigo entrar. Só que, se o Joanilson tem uma única chave, e ele dá a chave da casa dele para mim, ele pode tentar de todo jeito fechar a porta, mas sem a chave ele não consegue fechar. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: não temam as trevas, não temam o mal, porque eu tenho as chaves da porta da casa do mal, e eu estou dando para vocês. O diabo não pode fechar a porta da casa dele, porque a chave não está com ele. O diabo não pode prender as pessoas dentro do território dele, porque a chave não está com ele. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o reino das trevas tem portas, assim como o reino dos céus tem chaves. Agora, irmãos, quando a gente pensa em chaves, a gente pensa muito em abrir portas, não é isso? Ai, Deus me dá uma chave porque eu quero abrir uma porta. Nós estamos aí falando de chaves, chaves, chaves do reino, e eu sei que a maioria de nós está assim: nossa, eu tenho portas. Deus, abre uma porta de emprego, Deus, abre uma porta de estudo, é porta, eu preciso que as portas se abram para mim. Só que essa semana Deus falou assim para mim, falou: Márcio, não é só abrir portas, vocês precisam entender que as chaves do reino também falam de fechar portas. E alguns de vocês, antes que as portas minhas se abram, precisam fechar portas na vida de vocês. Entenderam? Às vezes nós estamos lá: Deus, abre uma porta, Senhor, mas Ele está dizendo: cara, mas primeiro você precisa fechar uma porta na sua vida, uma porta que não é minha,
Uma porta que na verdade é uma porta do inferno. E eu fiquei com esse negócio na cabeça fervilhando. E aí na segunda a gente estava aqui, uma presença, os irmãos que estavam aqui na oração segunda, cara, Deus veio, aquela coisa que a gente quase que não vai embora. E o Luiz deu uma palavra profética. E quando ele deu uma palavra profética, aquilo entrou no meu coração. E durante a semana, Deus começou a falar para mim de uma porta do inferno que precisa ser fechada nas nossas vidas. E eu não quero chocar você, mas eu preciso chocar você. 100% das pessoas que estão aqui tem essa porta nas suas vidas. Só que umas têm mais e outras têm menos, mas todos aqui têm, só o nível que é diferente. E que porta é essa? Uma porta que eu entendi que o inimigo não só quer que ela esteja aberta nas nossas vidas, como é uma porta que ele fica fortalecendo ela em todo o mundo. Sabe qual porta que é? É a porta do medo. Irmãos, essa semana Deus falou demais comigo sobre o medo. De que o medo, e aí entenda, existe o medo que é natural. Se eu falar assim, quantos de vocês têm coragem de pular de paraquedas? Alguns já, igual o Alex Naldo. Outros já, não, eu. Mas pode me dar 1 bilhão num pulo de paraquedas. Não nasci para pular de paraquedas. Não adianta, não vai. Outros, de repente, aqui têm medo de avião. Existe um medo que é natural, que é aquele medo que te ajuda a não ser louco, a não colocar a vida em risco, a ter um limite. E esse medo é tranquilo. O problema não é esse medo. O problema é um medo que a gente pode dizer que é um medo implantado pelo inferno. É um medo, e nós vamos falar bastante nesses dias sobre medo. É um medo que paralisa a gente, que impede a gente de avançar, de viver o que Deus tem para nós. É um medo que de repente nós não estamos entrando nas portas de Deus, por causa dessa porta do inferno que está aberta nas nossas vidas. E todos os dias dessa semana, todo dia Deus ministrava algo comigo sobre a questão do medo. E olha que interessante o texto que Deus me deu, e me falou um monte de coisa, Simone, que talvez você já leu, mas nunca prestou atenção. Vamos ler Jó, capítulo de número 3, verso de número 25. Jó 3, 25. Jó 3, 25 diz assim: olha o que Jó vai dizer. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Gente, você já parou para pensar nessas palavras de Jó? Por quê? Quando a gente lê o livro de Jó, a gente foca naquilo, que Jó era um homem justo, e a Bíblia vai garantir, e Deus também fala, Jó era um homem justo. E aí a gente fala assim, você viu, o diabo foi lá e pediu para tocar em Jó, e Deus permitiu, e Jó perdeu tudo. Só que esse versículo saltou em mim essa semana, porque Jó está dizendo que o que eu tinha medo me aconteceu. Jó era um homem justo, Jó era um homem crente,
mas que tinha medos. Qual era o medo de Jó? Perder tudo, perder a família, ficar doente. Tudo o que aconteceu com Jó. Ele tinha medo. Então Jó vivia o seu dia a dia baseado no quê? No medo. Jó acordava de manhã cedo, de repente, e chamava os servos. Como é que está o meu gado? Como é que está as ovelhas? Jó, está tudo bem. Ele, ufa. Por que, Jó, que você está assim? Eu estava com medo de acordar e ter perdido tudo. De repente, Jó ia no médico e fazia exames lá, e não, fuça aqui minha unha. E o médico, Jó, você veio ontem, está tudo bem, seus exames estão chuchuzinho. Jó, olha aí, você tem uma dieta regrada, você faz exercícios físicos. Jó, não tem nada. Não, doutor, mas vê alguma coisa. Não, eu preciso fazer uma ressonância. Eu estou me sentindo cansado. Jó, para com isso. Jó, você está bem. De repente, Jó entrava no notebook para ver como é que estavam as ações. 5, 6 vezes seguida. E aí o secretário chegava e falava, Jó, o que você está fazendo? Não, estou vendo as bolsas, porque os meus negócios, vai que eu perco. Jó, está tudo bem, todas as suas aplicações, está acontecendo tudo tranquilo. Irmãos, esse versículo me mostrou que no fundo, tudo o que Jó sofreu eram coisas que ele mesmo disse, eu tinha medo que isso acontecesse na minha vida, e aconteceu. Sabe por que a gente tem que fechar a porta do medo? E eu preciso te chocar. Tudo aquilo que a gente teme, a gente atrai. Irmão, sabe o que eu entendi? Que o relacionamento de Jó, isso é minha opinião, pelo que eu li, o relacionamento de Jó com Deus era na base do medo. E eu entendo isso porque no capítulo 1 diz que Jó oferecia sacrifícios pelos filhos dele, porque ele temia que os filhos tivessem pecado. Então o Jó falava assim, meus filhos foram para a festa, deixa eu fazer um sacrifício aqui para Deus, porque vai que eles pecaram, e aí Deus pune eles. Sabe o que Deus me mostrou, Simone? Que talvez vou ser otimista, 90% da igreja se relaciona com Deus pelo medo das coisas que podem acontecer, e não porque amam a Deus. Sabe, isso é a minha opinião, estou falando que é minha opinião, porque está sendo gravado, depois vai para a internet, aí de repente eu já viro viral. Pastor da Igreja Apostólica Libertador de Israel fala que Jó sacrificava por causa de medo, e afirma que é o que a Bíblia diz. Não, eu estou dizendo que essa é a minha opinião pelo que eu li. Que Jó sacrificava com medo que as coisas acontecessem, as coisas de ruim. Porque ele mesmo diz com a boca dele, olha agora, perdi os filhos, perdi meus negócios, estou todo lascado, perebento. Cara, o que eu temia, eu tinha medo que isso um dia fosse acontecer, e não é que aconteceu. Então, de repente, Jó ia para o templo sacrificar, mas por que de repente Jó dava o dízimo? Não, eu vou dar o dízimo porque aí o devorador não pega minhas coisas. Eu não estou dando dízimo porque eu estou grato, eu não estou dando dízimo porque eu reconheço que Deus é o Senhor das minhas finanças. Não, eu estou dando dízimo porque eu tenho medo que de repente o diabo vai tocar nas minhas finanças. Jó, por que você está com as mãos levantadas no culto? Não, eu estou adorando porque eu tenho que adorar, porque aí Deus vai me guardar. Vocês estão aqui? Irmãos, quando eu li isso essa semana, eu fiquei assustado. A vida de Jó era movida pelo medo. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração e perguntou para mim, o que move a sua vida? E eu estou te falando, o que move a sua vida? É o medo? Irmãos, você viu essa série de esses ataques que teve nas escolas? Vocês?
o que começou a girar em todos os lugares? Medo. E aí começou uma replicação de mensagens para dar medo. A Melissa: pai, como que eu vou para a escola? Ué, você vai para a escola. Não, mas estão falando que vão invadir. Quem diz que vai invadir? Não, mas foi no grupo. Que grupo? Não, mas foi um grupo de um grupo, de um grupo, de um grupo, de um grupo que mandou para o grupo. E já falaram que no dia tal vai invadir todas as escolas e vai matar todo mundo. E a Melissa ficou uma semana com várias pessoas, mais da metade da sala de aula dela, ninguém ia. Por quê? Medo. E aí eu comecei a falar para a Neide, o que é o problema? Irmãos, a gente entende que tem algo espiritual por trás disso. É real? É real. Mas a gente não pode ser movido pelo medo, porque se você for movido pelo medo, você não faz mais nada. Você não estuda, você não sai de casa. Se você assiste Cidade Alerta, Cidade Sem Alertas, você assiste todos esses programas, eu garanto, a não ser que você seja daqueles frios, se você ficar uma semana assistindo um programa daquele, você fica com medo até de dormir. Porque vai aparecer lá, 15 pessoas morreram dormindo. Aí você, meu Deus, ai meu Deus, agora estão morrendo dormindo. Ai, eu não posso dormir, aí fica lá. Aí chega aqui no culto com os olhos estralados, irmão, o que foi? Não, irmão, não estou dormindo, porque agora veio uma onda de gente morrendo dormindo. Então se eu dormir, eu vou morrer também. Quem diz que você vai morrer? E por que eu estou dizendo isso? Na segunda-feira, Deus, através do Luiz, disse assim: eu disse na minha palavra, não temam. E por que vocês estão temendo o espanto noturno? E aí eu entendi, Ronaldo, que 90 e poucos % das vezes, quando Deus ia falar com alguém, a primeira coisa que ele dizia é: não tema. E não foi de Covid, foi por medo. Eu ouvi pessoas dizendo que parentes dela morreram dentro de casa, com medo. Não recebe nada, não vem ninguém. E aí quando os parentes conseguiram acessar, a pessoa tinha tido uma parada cardíaca, tinha morrido. Eu posso dizer com propriedade, os dias que eu passei na UTI, um dos maiores inimigos que eu tive que enfrentar foi o medo. Morria alguém, eu já ouvi uma vozinha: você é o próximo. E a batalha que eu tinha que travar, e o Douglas também, acredito que teve, que o Douglas também passou pelo mesmo perrengue. O Douglas até sonhou com o enterro dele. Então o Douglas ficou lutou um pouco mais com medo do que eu. Eu pelo menos não sonhei com o meu enterro. O Douglas viu ele sendo enterrado. O que é isso? Se você não tem controle sobre isso, o que vira? Vira um medo. Quando o médico chegou para mim e disse assim: se você não melhorar, nós vamos te entubar. Quem que você acha que chegou lá? O medo. Os meus parâmetros, coração, batimento cardíaco, foi tudo lá para o espaço. Aí a fisioterapeuta, seu Márcio: não, vamos aqui, vamos fazer exercício de respiração, entre em controle. Aí eu tive que entrar novamente de controle. Mas o que vinha? O medo. O medo tem o poder de pegar algo real e potencializar aquilo. Quem daqui tem medo de barata? Levanta a mão. Vamos lá, quem tem medo de barata? Vamos ser sinceros. Algum dia você viu uma barata e ela começou a cuspir fogo? Algum dia a barata falou: vem para cima que eu vou matar você? Você já esteve do lado de alguém que não tem medo de barata, que chegou e morreu? E aí você estava lá tremendo assim.
Irmão, vamos ser sinceros, o medo da barata faz com que no nosso inconsciente a barata seja um dragão de 7 cabeças. Tem gente que não tem medo de abraçar um leão aqui, mas tem medo de barata. Mas sabe o que eu sei por que a gente tem medo? Eu descobri. Porque provavelmente na nossa infância a gente era pequenininho e os nossos pais chegavam e falavam assim: não vai no escuro não que a barata vai te pegar. Ali tem barata. Porque toda criança pequenininha, ela não tem medo. Né? Tem irmão de gente aqui que comeu barata. Olhou e falou: rapaz, é picanha. E... você pega essas criancinhas, eles não têm medo. É barata, é rato, se deixar vai lá pegar. Quem você acha que põe medo? Os adultos. A Lavínia mata. Agora se a gente começar, a barata vai te pegar. Olha lá, você vai no quarto lá sozinha, a barata está lá. O que isso gera na cabeça da criança? Que a barata é um dragão imenso, matador de gente. É sério isso. Você está rindo, mas é sério. Agora, você que não tem medo de barata, provavelmente seus pais não encostaram isso em você. Quem coloca medo nas crianças são os adultos. Quando você não era crente, você pegava o seu filho e ficava cantando para ele assim: boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Você falava do bicho papão. Vai lá que o bicho papão vai te pegar. O homem do saco. Aí você virou crente, você ficar bagunçando, o pastor vai te pegar. O pastor é o bicho papão gospel. Tem criança aqui que tem medo de mim e da Neide. E algumas a gente passa, as crianças ficam assim, Eu tenho certeza que você falou: para de bagunçar, o pastor vai vir aqui. Confessa que você já deu esse terror no seu filho. A dona da igreja, tem criança que acha que nós é o dono. Aí a gente chega, as crianças ficam tudo assim. Somos nós que colocamos os medos. Agora, irmãos, isso foi só para descontrair. Acontece algo lá, o que o diabo faz? Gera uma atmosfera de medo. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que o medo é uma força poderosa que paralisa as pessoas. E Deus sabe tanto disso que toda vez que Deus chegava para dar uma missão, toda vez que Deus chegava para dar uma promessa, primeira coisa que ele dizia: não tema. Não deixe o medo. Se tem medo na sua vida, fecha a porta do medo. Era como se Deus estivesse dizendo: tem uma porta de medo aí, eu estou sentindo isso. Fecha essa porta de medo, porque eu sou contigo. Por que Deus se importa tanto com o medo? Porque o medo é uma das maiores armas do inferno. E é como eu disse, o medo pega algo real e transforma num monstro enorme. Irmãos, quantos de vocês aí, se eu pegasse e falasse assim: vem aqui, você vai falar hoje no culto de domingo. Você ia estar aqui assim. Mas aí embaixo fala mais, é tagarela, até espuma o canto da boca. Mas só o fato de eu pegar esse bichinho aqui e pôr na sua mão, parece que o microfone fica grande. Parece que em vez do microfone eu estou colocando um jacaré na sua mão. Não é assim? Tem gente que sobe aqui em cima para louvar, adora que é uma beleza. Mas se eu falar assim: hoje que sei que vai pregar. Ué, mas você não canta? Não, mas cantar? Ué, mas não é a mesma coisa? Não está aqui em cima? Não, mas...
Todas as áreas que nós temos medo, é uma tendência da gente ver as coisas maiores do que elas são. E, irmãos, o medo é uma pandemia, pior até do que o Covid, porque por medo as pessoas tiram a vida, por medo as pessoas matam umas às outras. O medo é um negócio que se alastra rapidinho. Vocês ainda estão aqui? E aí eu preciso te perguntar, o que move a sua vida? Será que você não está sendo movido pelos seus medos? Será que você não está servindo a Jesus por causa do medo? Será que você não vem para a igreja por medo? Será que você não faz as coisas para Deus por medo? E aí a gente acaba vendo Deus como um plano de saúde, um seguro contra roubo, um seguro de saúde. Não é porque a gente ama, é porque a gente está tão rodeado de medo, que alguém chega e fala assim, ó, Deus guarda. Então o tempo está violento, eu preciso estar lá servindo a Deus. Medo de ir para o inferno. O medo não pode ser a nossa força motriz. Não pode, irmãos. Por quê? Porque o medo, esse medo é das trevas, não é de Deus. E repito, existe um medo natural. Eu tenho medo de altura. Mas nós estamos falando aqui do medo que é demoníaco, do medo que é a porta do inferno, do medo que te paralisa, o medo que te impede de crer nas promessas de Deus. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Onipotente, a sombra dele vai descansar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não temo espanto noturno, eu não temo a peste que assola ao meio-dia, porque tu estás comigo. Ele diz várias vezes, não temas, eu sou contigo. Não temas, não se espante, tem de bom ânimo. Ou seja, ele está falando, gente, ei, fecha essa porta do medo, porque com medo não dá para andar comigo. É isso que Deus está falando. O medo vai te impedir de viver minhas promessas. O medo vai te impedir, porque quando eu abrir a porta que eu tenho para você, você pode não entrar por medo. Alguém dá um aleluia aí. Eu acordei um dos dias da semana fazendo uma pergunta para Deus. Deus, em que áreas da minha vida eu sou movido pelo medo? Porque as áreas que eu sou movido pelo medo são áreas que Deus não controla. Quem controla é o medo. Um exemplo, Deus chamou a Bianca para as missões. Pode dar um friozinho na barriga. E ela vai ter que vencer o medo. Agora, e se ela fica? Mas ir para as nações? Mas como que eu vou? E o dinheiro? Mas ir para Angola? Não vou. A Bianca podia estar em casa, trabalhando, bonitinha. Só que quando alguém falasse de missões, a Bianca já... vai vir um missionário ministrar no culto. Bianca, não, hoje eu não vou para o culto não. Porque sabe que Deus está chamando para as missões. Quantos de nós aqui sabe que Deus está chamando, mas não entra no chamado de Deus por medo? Tem gente às vezes que tem medo de aceitar Jesus. Tem medo de ser crente. Não vou estudar porque eu tenho medo que se eu passar no concurso, eu vou entrar num nível maior. Tem gente aqui que de repente se o chefe passar e falar, cara, eu estou pensando em promover você. É perigoso ele falar assim, não, eu não vou continuar não, me manda embora. Gente, porque o medo é real.
Para começar a dirigir, eu tive que vencer o medo. Aí irmãos, o medo é um dragão de muitas faces. Porque às vezes é um medo, será que eu vou saber dirigir? É um medo de, e se eu não passar na prova, o que vão falar de mim? Mas se eu fazer planos grandes e não acontecer, aí é medo da frustração, é medo de não dar certo, é medo da crítica. Deus está falando para mim pregar, mas e se eu pregar e as pessoas não gostarem da minha pregação? Você já percebeu que quando a gente está com medo, são muitas vozes que ficam falando? E quer que eu te choque? Vou te chocar. Deus falou para mim assim, Márcio, a maioria do meu povo fazem todos os dias planos de derrota. Falei, como assim, Deus? Ele falou assim, a maioria de vocês começa o dia já fazendo todos os planos para não dar certo no final. Vamos tentar entender. Você já acorda de manhã cedo assim, está com o currículo para entregar. Eu vou lá entregar, mas eu já sei que não vai dar certo. Dá o currículo, é chamado para entrevista. Eu vou lá na entrevista, mas eu já sei que não vai dar certo. Afinal de contas, porque agora o LULA, né, porque depois o algoritmo lê lá e bloqueia. Então tem que falar por parábolas. Mas eu sei que já não vai dar certo, porque a minha família é tudo lascado, nunca ninguém foi nada, nunca foi ninguém. No fundo, todas essas palavras que a gente lança, isso é medo. Irmão, se a gente fazer uma análise, e se o Espírito Santo essa semana iluminar você, para você fazer uma análise, você vai ver que 90% da sua vida é direcionada pelo medo. Coisas que você faz por causa do medo e coisas que você deixa de fazer por causa do medo. O medo é mais real do que a gente imagina na nossa vida. Vou trabalhar, tenho medo. Estou desempregado, tenho medo. Arrumei um serviço, mas eu vou ganhar pouco, e se não der? A gente está sempre projetando, não vai dar, eu não vou conseguir, não é para mim. Tudo isso é o medo. Meu Deus, aquela moça está olhando demais para mim. Será que ela vai querer casar comigo? Não, mas eu não dou conta. Será que eu vou ser? Não, eu não vou ser um bom pai, eu não vou ser um bom marido. Calma, às vezes a moça só está olhando, achando bonitinho, bonito. Mas na cabeça dele, ele já vai ser um mau pai, um mau marido, não vai conseguir dar uma boa vida para a moça. Calma, Zé, relaxa. E assim também com as moças. Quer casar, mas quando aparece o sujeito, aí já vem o medo. Não, mas acho que eu não vou dar conta. Não, mas acho que ele está olhando para mim. Eu conheço uma pessoa que de vez em quando fala, né, Neide, para nós. Aí tinha um rapaz olhando para mim, mas acho que ele estava vendo que o meu cabelo estava torto, que a minha blusa estava feia. Falei, é mesmo, né? Não vamos falar quem é não, né? A pessoa está aqui no culto aí. Mas é gente próxima de nós, né, Neide? Come na nossa mesa. Mas sabe o que eu percebi? Eu estou brincando com você, mas como a gente é preparado para o negativo. Se eu ficar olhando demais para você, você já vai pensar assim, quer ver, Deus revelou algum pecado meu. Ei, calma, de repente eu vou te entregar uma palavra de bênção, mas na cabeça do cara já vai entregar está vendo meus pecados. Calma, não falei nada. De repente eu nem estou olhando para você. Mas você é daqueles que já pensa as coisas ruins, antes de pensar as coisas boas? É o medo. Eu vou sair de casa hoje, eu estou sentindo, vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Não sei, estou sentindo uns arrepios. Você já parou para pensar que às vezes a presença de Deus traz arrepio? Que nem sempre é o diabo
que deixa a gente arrepiado. Mas por que você sentiu um arrepio? Ai, o diabo está aqui. Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala: relaxa, irmão. Você está com medo do quê? Irmão, lembra da parábola dos talentos? O que fez aquele servo de um talento só enterrar o talento que ele tinha recebido? Medo. Ai, e se eu não der conta do que Deus deu para mim, naquele dia Ele vai me julgar, vai me bater, vai me mandar para o inferno. E a batata dele assou do mesmo jeito. O que adiantou? O medo salvou ele? Então o que nos salva? A ousadia. Agora, muitas vezes o medo está na nossa vida, por quê? Porque hoje, conversando com os homens, isso ficou muito claro para mim. Irmãos, a maioria de nós vive pelo que os outros falam. A maioria de nós tem medo do que os outros vão falar. É por isso que quando Deus se move no nosso meio, às vezes eu fico: Deus, mas Senhor, deixa a gente ser uma igreja bonitinha, igual as outras, Senhor. Mas por que com nós tem que ser diferente? Por que com nós tem que vir um índio lá da Amazônia, ou da Amazônia, não. Lá da Bahia? Aí você dá oportunidade para o índio chegar aqui e só falar: gente, eu sou crente, sou pastor, Deus está fazendo uma obra lá nos índios. E glória a Deus e aleluia. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Aí a gente senta, tudo bonitinho. Não, o índio chega aqui: Deus me dá uma palavra. Meu Deus, e toca um apito, aí já vira um negócio. Aí eu estava editando o vídeo, falando: Deus. Aí quando eu olhei lá, 100 e poucas visualizações, eu falei: Jesus, por que o Senhor mandou o índio? Meu Deus do céu, aí já profetizou, já virou para um e pá! Eu falei: meu Deus do céu, e orou, e virou os avessos aqui. Meu Deus do céu, eu falei: Deus, só acontece com a gente. Eu falei: se ele fosse na igreja batista, ia ficar bonitinho lá. Douglas, o índio virou um chapéu velho aqui, nem preguei. Falei: Jesus. Aí vem no outro dia a pastora, a gente levanta o projeto das crianças, a pastora faz todo mundo dar, até ar-condicionado já ganhamos. Eu falei: Jesus, mas só aqui que acontece. Não, eu estou mole mesmo. Falei: meu Deus. Mas foi o que Deus nos deu, irmão. Se a gente ficar com medo, a gente não vive o que Deus nos deu. Deus quer que a gente feche a porta do medo, senão nós não vamos viver o que Ele tem para nós, senão você não vai viver o que Ele tem para você. A porta do medo precisa ser fechada na minha e na sua vida. Agora vamos ler 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 7. 2 Timóteo 1, 7. Diz assim: porquanto Deus não nos concedeu, aí diz espírito de covardia, mas no grego está: não nos deu espírito de medo. Deus não dá medo para ninguém. Se você está com medo das coisas de Deus, se você está com medo de avançar, se você está detectando um medo que não é natural, é um medo demoníaco, não foi Deus que te deu esse medo. Porque Deus não dá medo para ninguém. Timóteo ouviu de Paulo, porque Timóteo estava com medo, os crentes estavam morrendo, o povo da igreja estava indo embora. Timóteo manda uma mensagem para Paulo, fala: Paulo, está todo mundo me largando, o governo está matando um monte de crente, os crentes que eu confiava estão me abandonando, vou largar o ministério. Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, lembra das profecias ao seu respeito.
Deus não dá espírito de medo. Mas o que Ele faz? Ele dá espírito de poder, de amor, e essa palavra é equilíbrio. Na sua versão está moderação. Está errado. Melhor, não é que está errado. Não foi bem traduzido. Senão alguém já pega lá e fala, o apóstolo da igreja apostólica falou que a Bíblia está errada. Aí pronto. Daqui a pouco eu estou até no programa lá. Foi traduzido mal. A tradução correta ali para o lugar de equilíbrio é mente livre. Deus não dá espírito de medo para ninguém. Ele dá poder, Ele dá amor e Ele dá uma mente livre. Livre do quê? Livre dos medos. Irmãos, o maior processo de libertação que pode acontecer na vida de alguém é ser livre dos medos. Porque nossa vida é cheia de medos. Medo do que vai acontecer amanhã. Medo do que vai ser o futuro. Irmãos, agora entenda a artimanha do diabo. Veio a pandemia. Medo. Passou a pandemia. Parece que as coisas vão começar a entrar no lugar. Aí começa. Agora tem não sei o que lá acontecendo. Gripe aviária, gripe do macaco, gripe não sei de onde. Aí começa a vir de novo o medo. Aí quando a gente pensa, não, agora vai. Aí começa um ataque numa escola ali, outro ataque ali. Aí alguém já põe um vídeo lá com a faca, com um revólver. Aí começa a esparramar. Não, um dia tal vão invadir as escolas. E aí o que acontece? Medo. E aí já junta com os medos que a gente tem. E aí nós temos uma pandemia de síndrome do pânico, de ansiedade. Pânico e ansiedade é o quê? Medo. E as pessoas estão adoecendo nas suas mentes. Por quê? Por causa do medo. Mas Márcio, então o que eu faço? Simples. Menos televisão, menos redes sociais, menos tudo aquilo que alimenta o seu medo. Sair da UTI, liberar o celular. A Neide fez uma pergunta que foi a chave. Doutor, se o Márcio ficar sabendo do que está acontecendo aqui fora, isso vai afetar a saúde dele? O médico disse, sim. O que estava acontecendo aqui fora? Um monte de gente morrendo. Você ligava a televisão, não sei quantos mil mortos hoje. E o que passava? Cenas de enterros. Gente sendo enterrada no saco, gente sendo enterrada de todas as formas, aquele monte de vala. O que isso foi gerando? E irmãos, agora não vamos ser tão místico, tão crente. É cientificamente comprovado. Ciência. O medo abaixa a imunidade. O medo abre a porta para as doenças. O medo faz que a sua imunidade baixe. Aí tem um vírus que está indo mesmo. É real. Eu sei que tem muita gente, não, isso é... Irmãos, eu não fingi ficar 27 dias na UTI. O Douglas também não fingiu. Nós é muito cara de pau. Nós tínhamos que ganhar um Oscar. Junto com as nossas famílias. Porque nós fingindo lá dentro e elas fingindo aqui fora. Você que pegou Covid, você sabe que o negócio é real. Mas o que as notícias foram fazendo? Foram criando uma atmosfera de medo. E talvez aquilo que a gente poderia pegar de uma forma maneirada, ganhou proporção. Por quê? Porque o medo fez com que o nosso sistema imunológico tivesse mais frágil. E irmãos, sem medo de errar, 99% dessa mídia que está aí é um grande instrumento na mão do diabo. Talvez eles não saibam, mas é uma realidade.
E o que a gente faz? A gente passa boa parte do nosso dia se alimentando disso. Morreu não sei quantos, mataram não sei quem, roubaram não sei na onde, está caindo pedra não sei na onde. E a gente não passa tempo na palavra, se alimentando de alguém que está dizendo assim: não temas, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço. Não temas, ser forte, ser valente, tem bom ânimo. Você viu que Deus nunca, não tem um lugar na Bíblia que Deus chega e fala assim: velho, o negócio está feio, se eu fosse você eu ficava com medo. Você já viu que nos piores momentos da sua vida, Deus chega e fala assim: não temas, levanta-te, tem bom ânimo. Ou Ele chega e te faz uma promessa que você fala: Deus, eu estou aqui quase morrendo, e o Senhor diz que eu vou para não sei na onde. Por que que Deus traz palavras proféticas para você, crentão, do país da Crentolândia? Para injetar a fé, que é a chave para fechar a porta do medo. E eu descobri que a porta do medo é uma chave, é uma porta que tem inúmeras trancas. Às vezes é a fé, mas não vou adiantar a pregação. Quem viver verá. Sabe aquelas portas que tem várias trancas? É a porta do medo. Fé é uma das chaves. Mas eu vou te dar uma definição de medo. Medo é fé no Deus errado. Guardou? Fé, medo é fé no Deus errado. Irmãos, por que Jesus dormiu no barco? Mó tempestade, e Jesus lá de boa. E os discípulos: mas vai morrer. E ainda foram acordar Jesus. Jesus olha para eles e fala: cara, vou usar a linguagem minha. Cara, velho, vocês vieram me acordar? Ô, gente de pequena fé. Ou seja, eu não disse que você vai chegar do outro lado. Eu não disse que vai acontecer isso com você. Por que você está... Não, fica de boa. Jesus podia ficar de boa porque ele sabia que ele não ia morrer afogado. Jesus veio para morrer na cruz. Enquanto ele não passasse pela cruz, ele não ia morrer. O que Deus disse para você que vai acontecer na sua vida? Toda palavra profética que Deus te dá é uma arma para você usar contra o medo. Quando o medo quiser bater na sua porta, saca a palavra de Deus, saca as promessas e peleja com elas as promessas. Ah, mas e se não der certo? Ei, vai deixar o medo dominar? Um dia lá na UTI, eu estou lá: não, Jesus, estou pronto, pode me levar, Senhor. Eu todo espiritual, todo apóstolo, eu acho que eu já cumpri tudo, eu sei que eu vou estar com o Senhor na glória. O Espírito Santo chegou para mim e falou assim: o que eu te prometi? Não, o Senhor prometeu que eu vou para a Irlanda com a Melissa, com a Neide. O Senhor prometeu que a gente ainda vai para um monte de lugar. Aí o Espírito Santo falou para mim: eu prometi para te levar agora? Eu falei: é verdade. Aí o Espírito Santo falou: eu sou mentiroso? Falei: não. Diabo, eu não vou morrer agora não. Aí eu me levantei. Opa, peraí. Deus não mente. Eu posso mentir, você mente, Deus não mente não. Se você tiver com a vida alinhadinha com Deus, legalzinho, velho, as promessas precisam se cumprir. Só que às vezes, para se cumprir, você tem que pegar e sacar as promessas como uma grande espada. E não é lutar contra o diabo, é lutar contra o medo que quer te levar. O medo vai chegar para você: vou acabar com tudo, vou destruir tudo. Tem coisa que eu guardo aqui no meu coração que no tempo certo eu vou dizer para vocês.
Mas foram coisas que o espírito do medo falou para mim uns tempos atrás aí. E quase me engoliu. E de vez em quando ele vem de novo batendo na porta falando: vou acabar com tudo. Você acha que você vai para onde? Aí eu tenho que puxar a espada das promessas e falar: aqui não, Satanás. Pá, pá, espírito de medo, não. Não, Deus falou que é isso, Deus falou que vai acontecer isso, e eu ainda não vi isso acontecendo. Então medo, ó, e só furando a buchada do medo. Olha para o seu irmão e fala assim: fura a buchada do medo. Fala para ele: do medo, não a minha. Deixa eu parar, senão eu me empolgo e prego tudo que eu quero pregar em alguns domingos. Estou aqui, irmão, ó, 2 folhinhas e mais 2 aqui. Deixa eu fechar, senão eu me empolgo. Porque é algo que Deus está mexendo comigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Fala para o seu irmão assim: é tempo de libertação, irmão. Nós ainda estamos na atmosfera da Páscoa. A atmosfera da Páscoa é tempo de libertação. E em cima dessa palavra do medo, eu quero te dar um incentivo. Participa do Curando Raízes. Porque muitos dos seus medos estão aí na sua vida por causa das raízes que você tem. Por que eu tenho medo do sucesso? Por que eu tenho medo de viver? Por que o medo domina? A gente às vezes precisa analisar coisas que entraram na nossa vida, traumas. E a maioria delas é quando a gente era criança. Às vezes você era na escola alguém que gostava de falar. Aí um dia você vai na frente para falar, erra uma palavra e toda a classe: errou! E aí você pega aquilo. Cresce, às vezes nem lembra. E não sabe porque tem medo de falar em público. Mas aí vem procurando raízes. Deus revela: você é curado. E aí você começa a falar em público. Irmãos, eu falando em público, isso é um milagre de Deus. Eu nunca sonhei com isso, irmãos. Tinha medo desse bichinho aqui. Mas eu venci. Alguém disse que os covardes morrem 1000 vezes. Mas o corajoso morre uma única vez. Eu ouvi essa frase essa semana e falei: cara, porque gente covarde morre todo dia. Se o medo domina a sua vida, você morre todas as vezes que uma oportunidade surgir e o medo dominar você. Mas gente que enfrenta, irmãos, todos nós temos medo. A diferença é que alguns de nós falam: eu vou para cima, velho. O medo não vai me dominar. Deus falou: tô igual um leão. Vou lutar. Você acha que Davi não tinha medo de Golias? Você acha que Davi não olhou Golias e falou: cara, o cara é grande, mas ele falou: maior é o meu Deus. Eu estou com Deus, esse cara não está, então já é a diferença, eu vou para cima. Quantas oportunidades você perdeu por causa do medo? Quantas oportunidades você não está perdendo por causa do medo? Quantas coisas você está fazendo por medo? E quantas coisas você está deixando de fazer por medo? Será que amanhã, segunda-feira, vai ser mais uma semana que é o medo que vai dominar a sua vida? E aí você já vai começar a semana assim: aí não vai dar nada certo. Aí já estou até vendo, uma semana de luta. Eu falei para a Neide: nós temos que desligar de alguns irmãos aqui da igreja o modo luta. Eu recebi uma chave para desligar o modo luta na sua vida. Tudo é luta. Não, irmão, é luta. É a luta da luta. E aí eu descobri um espírito que acho que a gente tem que colocar na ficha de libertação. Sabe qual é o espírito? Um espírito chamado espírito de Sísifo. Eu sou virado, velho. Eu descubro uns capeta aí que ninguém descobriu. Sabe qual é o espírito de Sísifo?
Sísifo, na mitologia grega, era um cara que dava nó em pingo d'água. E diz a história, a mitologia, que um dia Zeus ficou irado e puniu ele. E qual era a punição? Sísifo ia ter que todos os dias levar uma pedra, rolar uma pedra para o alto da montanha. Só que o que acontecia? Quando ele chegava no alto da montanha, ele escorregava e caía para o final. E aí ele ia de novo. Quando ele estava para colocar a pedra lá, Douglas, escorregava e ia de novo. E ele morreu de velhice, sem nunca conseguir colocar a pedra no topo. Quando eu ouvi essa história, o Espírito Santo ministrou comigo assim: alguns de vocês vivem a vida cristã achando que as coisas que eu dou é uma punição pelas coisas que vocês fazem. E quando vocês chegam lá no topo, vocês já esperam, depois da primeira queda, você já espera assim, quer ver? Vou chegar lá e vou cair de novo. Aí Deus falou para mim: tem que libertar o meu povo do espírito de Sísifo. Porque pode ser que não deu certo uma vez, mas isso não quer dizer que não vai dar certo amanhã e depois. E deixa eu dizer para você, Deus não te deu punição. Ah, irmão, estou nessa prova aqui porque Deus está me punindo. A minha vida vai ser uma vida de prova. Espírito de Sísifo, sai da sua vida agora. Eu quase preguei tudo. Vamos ver. Aliás, hoje não dá para fechar a porta do medo. Ainda não. Porque eu acredito que hoje é só para nós reconhecermos o medo. E o que o Espírito Santo falou para mim? Falou: Márcio, hoje eu quero que os meus filhos reconheçam os seus medos e coloquem os seus medos diante de mim. Porque Jó tinha medos, Dani. E ele nunca chegou para Deus e falou: Deus, eu tenho medo de ficar enfermo. Eu tenho medo de um dia para a noite perder tudo, ficar pobre, miserável. Senhor, eu tenho medo da minha família acontecer essa desgraceira toda. Senhor, está aqui, eu tenho medos, me ajuda. Já viu aquele filho que chega para o pai e fala assim: pai, eu tenho medo. E o pai vai fazer o quê? Vai lá, seu menino frouxo. Se você é um desses pais, você precisa ser liberto. Mas um pai que ama o seu filho, vai pegar no colo e vai falar: pai, ô filho, estou aqui. Eu me lembro da Melissa, a gente no shopping, ela era pequenininha, e ela quis sair correndo, e ela entrou num corredor e deu de cara com um homem gigante. Aí ela veio correndo: pai, eu estou com medo. E entrou aqui atrás. O que foi, Melissa? Um homem. Só que eu não sabia o que o homem tinha feito. O que eu fiz? Fica tranquila, Melissa, o pai está aqui. Nós estamos aqui. E ela se escondeu aonde? No colo do pai. Todos nós temos os nossos medos. A questão é que a gente precisa correr para o colo do pai e falar: pai, eu tenho medo. As promessas são grandes. Tem tanta coisa, mas eu estou com medo. Estou com medo de não conseguir, eu estou com medo de me frustrar. Foram tantas decepções na minha vida. E o Senhor está me falando de coisas tão grandes. Mas eu sei que o Senhor não me dá espírito de medo, o Senhor me deu uma mente livre. Só que, pai, as circunstâncias foram colocando medo. Eu olho para o lado, tem gente caindo. Eu olho para o outro, tem gente caindo. Por todos os lados que eu olho, parece que os gigantes são imensos. E eu me sinto incapaz. Nessa noite, Deus quer que você abra o coração para Ele dos seus medos. Medo de não dar certo.
primeiro passo para a gente fechar essa porta é reconhecer que nós temos medos. E que talvez até aqui a gente foi e viveu movido pelo medo. Eu sei, a hora corre, a gente tem a ceia, mas eu não posso terminar esse culto sem fazer um apelo nessa noite. Que apelo é esse? Você que sente que essa porta do medo é real, você que sente que o medo é um dragão de 1000 cabeças que está diante de você, que você está paralisado, que o medo está te assombrando, você sabe do que nós estamos falando nessa noite. Se você está vivendo assim, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente como um ato. Deus, eu reconheço os meus medos. Se enquanto nós estamos aqui, você precisa ir embora, aí eu quero te dar liberdade para você ir ali na mesa, pegar a sua ceia, ceiar e ir embora. Amém? Se você precisa ir embora, eu sei que alguns irmãos precisam, às vezes, sair um pouco mais cedo, mas isso que nós estamos falando é sério, irmãos. Eu não posso terminar o culto sem você que precisa vir aqui à frente para reconhecer os seus medos diante dele, falar os seus medos, medo de não dar certo, medo de, sei lá, você conhece os seus medos. De repente você está namorando há 15 mil anos, por que não casa? Ah, mas eu tenho medo e se não dá certo. Você só vai saber se vai dar certo se você casar. Eu não vou fazer faculdade porque eu tenho medo de prestar o vestibular. Cara, mas e se eu não passar? Você só vai saber se você não vai passar se você ir fazer. E talvez nessa noite você esteja aqui até com medo de Deus. Eu tenho medo de Deus. Eu não me relaciono mais profundo com Deus porque eu tenho medo. Deus está falando algo comigo, mas eu tenho medo. Deus falou para mim, falou: Márcio, quem está guiando a sua vida? O medo? Talvez você fale: eu não vou ter filho porque eu tenho medo. Eu não vou mudar de emprego porque eu tenho medo. Eu não vou para a igreja porque eu tenho medo. Tudo é medo. Talvez você não veio aqui para frente até porque você está com medo de vir para frente. Tem gente que não quer ouvir Deus porque tem medo do que Deus vai falar. Mas se Deus falar isso, você acha que Deus vai falar alguma coisa ruim para você? Talvez Deus possa não falar o que você quer ouvir. Se você quiser vir orar com uma dessas pessoas, eu quero te dar a liberdade. E você que está aí no seu lugar, vai falando com Deus. Talvez você não tenha um medo gigantesco, mas ninguém aqui. Não adianta depois do culto você falar: não, eu não tenho medo. Não, você tem algum tipo de medo. Todos nós, eu tenho meus medos. Todos temos. A diferença é se nós vamos deixar os medos nos controlar. Lembrando, se você precisa ir embora, você pode ir ali na mesa, pegar a ceia, está abençoado. Amém? A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Se você quiser vir, vem orar aqui com alguém.
Tem gente aqui precisando de você.